Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Breno do canal Motoca Investidor aqui pra vocês. Primeira coisa que eu já vou falar, galera, tem muita gente assistindo o canal e não tá se inscrevendo. Então se inscreve aí, galera, beleza? Se inscreve, deixa o like e bora pro assunto do nosso vídeo de hoje. A gente tava uns tempos já sem gravar, e aí eu falei assim, hoje vamos fazer um videozinho especial aí sobre investimentos e explicar mais uma matéria aí. E agora a gente vai partir então para a parte técnica teórica do CDB, beleza? Então isso aqui vai ser dividido em dois vídeos. A primeira parte, né, a gente vai estar falando aqui, explicando em cima da moto. A segunda parte a gente vai fazer lá no aplicativo do banco, mostrando para vocês, abrindo 3 ou 4 bancos diferentes e mostrando como que o CDB se aplica e como que ele tem variações, beleza? Pessoal, o que é o CDB? Crédito de depósito bancário. Ele vai ser uma maneira que você tem, através dos produtos que o seu banco te oferece, de você emprestar o seu dinheiro para bancos, tá? Bancos, instituições financeiras e tudo mais. Como que funciona? Você pode ter liquidez diária. Lembrando de novo, o que é liquidez? Liquidez é a velocidade com qual você consegue transformar o investimento em dinheiro na sua conta corrente, beleza? Então assim, essa é o que torna a liquidez importante para você definir ali qual investimento você vai fazer, tá? Então a gente tem aí liquidez, a velocidade com qual você transforma o investimento em dinheiro na sua conta corrente, de acordo com os seus objetivos. E aí a gente tem CDBs com liquidez diária, ou seja, você solicitou o resgate, alguns no mesmo dia o dinheiro já cai na sua conta, outros demoram até um dia útil ali para cair na sua conta. Esses normalmente são os que se enquadram em liquidez diária, beleza? E aí a gente tem também os CDBs que tem liquidez um pouco mais lenta. Então você tem liquidez ali de 2 anos, 3 anos. O que significa isso? Você só pode retirar o seu dinheiro depois de 2 anos, 3 anos, 6 meses, 5 anos, 10 anos. Tudo vai depender do que você está contratando na hora que você está investindo o seu dinheiro em um CDB. Por isso, você sempre tem que estar atento ao que o CDB está te oferecendo, por qual valor ele está te oferecendo, por qual taxa de juros. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quando vale a pena eu investir num CDB que seja de longo prazo? Primeira coisa que você vai observar, a taxa de rentabilidade. Então ela tem que te entregar mais do que o Tesouro Direto, na minha opinião. Se o Tesouro Direto hoje, a taxa Selic, ela está ali 14,78 na data de hoje, caso o CDB te pague ali 150% do CDI, 140% do CDI para você deixar o seu dinheiro 10 anos, talvez vale bastante a pena, principalmente porque 150% do CDI, se você acredita que daqui para frente, né, daqui 10 anos a economia do país ela vai dar uma estabilizada, ela vai ter um retrocesso ali na taxa Selic, quanto maior o percentual da taxa Selic você garantir na sua renda fixa, né, que seria quase uma renda fixa, digamos assim, você consegue uma rentabilidade maior por mais tempo. Então, se o Tesouro ele te oferecer 150% do CDI para você manter o seu dinheiro por 5 ou 10 anos, vale a pena, tá, galera? Principalmente dentro de qual cenário? Do cenário que a gente falou. O cenário que eu projeto aí para daqui 2 anos, 3 anos, com a melhora do governo e tal coisa, é que a gente tenha uma melhora na taxa Selic. O governo, seja qual for, conseguiu atingir as metas e a Selic começou a retroceder. Então, se você tem 150% por CDI, né, 150% do CDI ali de rentabilidade combinada, com certeza vai valer muito a pena, muito mais do que você investir no Tesouro Direto, beleza? Então é isso que você tem que se atentar. Em qualquer outra circunstância, né, não vale a pena você ficar com o dinheiro preso por tanto tempo, em minha opinião, ok? Aí você tem também alguns CDBs que te oferecem taxa pré-fixada. Se você é uma pessoa que gosta de segurança, né, o que é a taxa pré-fixada, tá? Só para vocês entenderem. Uma taxa pré-fixada, ela é o que ela é desde o começo até o final. Então você vai contratar lá, eu contratei um CDB e coloquei meu dinheiro lá, beleza? Para render. Troquei, substituí da poupança. Tirei da poupança e coloquei num CDB pré-fixado em 15%. O que significa? Que independente do tempo que seu dinheiro ficar, ele vai render 15% ao ano. Então se você deixar 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai render no máximo 15% ao ano, ok? Ao ano. Lembrando que
A gente tem a ação dos juros compostos, a gente tem IR e tudo mais, ok? Então só para vocês estarem cientes dessa condição. Vamos só dar uma voltinha aqui, ó. Opa! Só pra gente não ficar preso aqui, beleza? Pronto. Então, e você tem também o CDB pós-fixado. O que é o CDB pós-fixado? O CDB pós-fixado é justamente o CDB que é atrelado ao CDI, que é o crédito de depósito interbancário. Então, o que é o CDI? CDI é 0,10 menos do que a Selic. Então, se a Selic hoje ela é 14,78, o CDI ele vai ser mais ou menos ali 14,68, 14,58, beleza? Só para vocês terem uma base aí de como que funciona. Qual é o objetivo do CDB? O CDB hoje, para mim, galera, junto com o Tesouro Direto, que a gente vai falar sobre isso, mas o Tesouro Direto ele dá um leque um pouco maior de possibilidade de ganhar dinheiro, que aí a gente vai explicar para vocês. O CDB, ele te dá a possibilidade de você ter uma nova poupança turbinada, digamos assim, tá? Para você ter uma segurança maior. Então, o que você vai olhar? Primeiro, você vai olhar sobre o FGC, se o CDB que você quer contratar, né? No caso, Breno, eu quero tirar meu dinheiro da poupança, eu quero colocar nesse produto. Então, a primeira coisa que você vai olhar é se ele tem proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Se ele tiver a proteção do FGC, significa que se a instituição financeira que você emprestou o seu dinheiro quebrar, você vai receber o seu dinheiro da mesma maneira, beleza? Então você está seguro quanto a isso, porque o FGC é controlado pelo Banco Central, que tem toda a mão do governo. Então assim, tecnicamente é para trazer mais segurança para o investidor, tá? Quanto mais proteção, mais segurança para o investidor. Qual que é a outra coisa que a gente tem que se atentar no CDB? O prazo, tá? Então assim, outra coisa que você vai olhar é o prazo, justamente para quê? Para que você defina as suas metas, tá? Então você não pode pegar um dinheiro que você precisa para amanhã e colocar num CDB de 1 ano, beleza? Então assim, esse é o outro cuidado que você vai ter que tomar para que o seu dinheiro não fique preso, certo? Então, que nem eu falei no vídeo da poupança lá, poupança 2026. Se você quer hoje colocar um dinheiro guardado para uma reserva de emergência, dá para colocar no CDB? Dá para colocar o dinheiro da emergência no CDB 10 anos? Não, tá? Então assim, só para explicar para vocês e para que vocês entendam o objetivo. Agora, eu posso colocar minha reserva de emergência, né, num CDB com liquidez diária? Pode. Aí você só vai se atentar ao quê? Quanto que ele pede de aporte mínimo, tá? Que é o início para você poder entrar nele. A maioria é R$1, tá? Dos que pagam 100%. Se ele pedir um pouquinho a mais de dinheiro, fala assim, 10 mil reais, R$1.000, 5 mil reais, pode ter certeza que esse CDB, ele tá pedindo para você ficar com o dinheiro preso um pouco mais de tempo, porém ele vai te pagar mais também, beleza? Espera aí que a gente vai fazer essa entreguinha e volta para a parte 2. Então, voltando aqui, galera, voltando a falar dos principais tópicos então do CDB, primeira coisa que você vai olhar é a rentabilidade, quanto tempo seu dinheiro vai ficar preso, e aí você vai determinar as suas metas de acordo com seus objetivos, tá? Então lembrando, Breno, não posso colocar meu dinheiro no CDB de 10 anos, se for 10 anos com liquidez diária, o que é quase impossível de você encontrar, ok? Eu não indicaria você prender o seu dinheiro, tá? Então assim, sempre legal você traçar os seus aportes, a divisão da sua fatia de acordo com os seus objetivos, tá? Então seu objetivo é, Breno, daqui 10 anos quero dar entrada no meu apartamento. É interessante deixar o dinheiro no CDB? Lembrando, eu não sou consultor de investimentos, mas eu acho extremamente interessante. Por quê? CDB ele te entrega uma rentabilidade interessante, seja pré-fixado ou pós. Se você acredita que a economia tende a melhorar de acordo com os tempos, né? O pré-fixado pode ser interessante também, tá? Principalmente por quê? Porque você vai segurar a rentabilidade atual de hoje, que já é alta, tá? Para o que a gente conhece como renda fixa. Você vai conseguir prolongar ela por mais tempo. Então, um exemplo, se você pega um pré-fixado 10 anos, certo? Você tá ali com o CDB, você vai deixar o seu dinheiro por 10 anos rendendo sempre 15%. Se você ir numa calculadora de juros compostos, você colocar o valor inicial e o seu aporte mensal com a rentabilidade de 15% travada, você vai perceber que você tem uma previsibilidade de quanto valor financeiro você vai ter lá na frente, o valor exato do qual você vai retirar, tá bom? Então, se o seu objetivo é, Breno, daqui 10 anos, eu fazendo esse aporte, tô colocando 10 mil, em 10 anos eu quero ter X valor.
Se a rentabilidade ela é fixa, você vai ter exatamente aquele valor. Então vai ser mais fácil de você prever, digamos assim, quanto você vai ter no futuro. Se for pós-fixada, você consegue prever, você tem uma média, beleza? Prever é muito difícil, porém, pode ser que você preveja para menos e acabe entregando mais. Tudo depende. Então assim, galera, quando a renda fixa ela tá muito alta, a taxa Selic, que é o que todo mundo comenta, só para vocês entenderem, é justamente porque a economia não está indo tão bem, entendeu? Então, quanto maior a taxa Selic, mais o governo está remunerando os títulos públicos por conta do risco. Então, se existe risco, a rentabilidade tem que ser maior. Então, vocês compreendem que se o governo está pagando 15% quase na taxa Selic, significa que tem alguma coisa que não está tão boa? Então essa é a informação que o investidor vai tirar do mercado. Então se você consegue olhar para um cenário de curto a médio prazo e você perceber que o cenário é de melhora, vale a pena você já travar o seu dinheiro num pré-fixado aí de 10 anos, pagando 15%, que você vai garantir durante 10 anos uma rentabilidade de 15% ao ano, entendeu? É muito alta, é 2 vezes a poupança atual. Só para deixar claro aqui, no último vídeo eu ainda estipulei uma poupança de 9%. Eu puxei aqui agora, a gente está com uma poupança de 7,5%, tá, galera? Então, só para você ter uma ideia, não está batendo a inflação, ok? Então, assim, a inflação, se você pegar o acumulado aí, tá praticamente pau a pau com o que tem de rentabilidade numa poupança. Então, assim, não vale mais a pena você querer deixar o seu dinheiro na poupança achando que seu dinheiro está rendendo, ok? Trazendo para o CDB, você consegue planejar o tempo que você quer deixar o seu dinheiro investido. Se atente a não pegar nenhum título que pague abaixo de 100% do CDI, ok? Por quê? Porque se o título que você está emprestando o seu dinheiro para uma instituição privada, que tem um risco maior do que você emprestar para o governo, o risco é baixíssimo, tá, galera? Qual que é o risco? Você ir com a desinformação. Então o risco é desinformação. Você ir lá, você entrar num CDB que não tem proteção do FGC, de uma empresa que pode quebrar. Isso é o risco de um CDB. A partir do momento que você entrou no CDB e esse CDB tem o FGC, você está praticamente numa operação zero risco, ok? Segunda coisa que a gente tem que colocar aí, se você entrar num CDB que pague menos do que 100% do CDI, você já está perdendo dinheiro, entendeu? Por quê? 100% do CDI é o quê? Taxa Selic, entendeu? Então, se você receber menos do que 100% do CDI, aonde é melhor você deixar o seu dinheiro? Justamente, você deixar o seu dinheiro no Tesouro Direto. Não faz sentido você emprestar o seu dinheiro para uma instituição que está te pagando menos que o governo, entendeu? Então, assim, a gente que é investidor e está pensando em segurança, conservador, a gente precisa olhar o quê? Quem está entregando mais com o menor risco possível, beleza? Então é isso que você vai adequar dentro da sua carteira. Você vai olhar o quê? Justamente o CDB que está pagando mais que o CDI, ok? Mais que 100%. Você vai olhar o tempo que o seu dinheiro vai ficar preso, ok? E se ele precisa ou não de aportes constantes, tá? Porque alguns bancos, pode acontecer, do banco exigir movimentação mínima. É muito raro, tá? É muito raro. A maioria dos produtos não tem essa movimentação mínima. Breno, o que é a movimentação mínima? Além do aporte, vamos supor que você guarde ali R$2.000, certo? Ele exigir que todo mês você coloque pelo menos R$100, tá? Então pode sim acontecer e pode ter CDBs desse estilo, ok? Então fique atento a isso. Se você não pretende colocar aportes mensal, cuidado na hora que você for escolher o CDB, justamente para que você não fique preso tendo que colocar aportes mensais, porque a gente sabe como a vida é. Tem mês que a gente consegue colocar 2, 3, 4 mil reais e tem mês que a gente não vai conseguir colocar nada. Imprevisto acontece, certo? A ideia é sempre manter uma média, sempre colocar o máximo que a gente conseguir. Só que caso não consiga, certo? Você tem que ter a opção de não colocar, né? Então esse tipo de CDB que exige movimentação mensal mínima, você já não tem essa possibilidade. Você vai ser obrigado, aconteça o que acontecer, você vai ter que colocar lá. Então fique atento a isso. Quais são os melhores CDBs? O CDB que tem proteção do FGC, o CDB que te atende em relação ao tempo, ok? E também o CDB
que, no caso da maioria das pessoas, acredito eu, é o CDB que não tem a movimentação mínima. Então assim, você tem um valor baixo para o investimento, você tem o tempo para que você possa planejar aonde você vai colocar o dinheiro e por quanto tempo. E aí, caso você esteja falando de reserva de emergência, um dinheiro que você precisa acessar a qualquer momento, o ideal é o quê? Que você coloque o seu dinheiro num CDB de liquidez diária. Breno, quais são as duas informações que elas não são convergentes, digamos assim, nos investimentos quando a gente fala de CDB? Justamente, a partir do momento que você coloca o seu dinheiro no CDB, você vai ter que perceber o seguinte: se é um CDB de liquidez diária, provavelmente você vai ter uma rentabilidade menor, mas a maioria te entrega no mínimo 100% do CDI, ok? Caso você opte por deixar o seu dinheiro preso por mais tempo, você vai ter rentabilidades melhores. Quais são essas rentabilidades? 15%, 16%, 17% ao ano pré-fixado, ou se for pós-fixado, 120%, 130%, 160% do CDI. Tudo dentro daquele combinado que você faz assim que você contrata o CDB, ok? Breno, quanto que eu posso pôr no CDB? Existe CDB a partir de R$1. Então, a partir do momento que você colocou R$1, você já está investindo ali no CDB. Então, pensa, um dos melhores investimentos com o menor valor possível, tá? Hoje, praticamente nem ações você compra com R$1, para você ter uma ideia, ok? Então, para você que gosta de CDB, agora a gente vai para a parte técnica lá no celular, para que a gente possa verificar e avaliar na prática como que funciona o CDB. Beleza, galera? E fiquem aí agora com a nossa parte prática. Fala, galera, parte prática então da nossa aula. A gente entrou aqui agora, eu vou mostrar 3 bancos para vocês: Neon, PicPay e C6 Bank, tá? Para a gente poder acompanhar essa parte de investimentos CDB. A primeira coisa que você vai entrar é na aba de investir aqui do seu banco. Aí eu vou clicar aqui na parte ver todos os CDBs. Nessa parte aqui eu consigo estar olhando todas as opções de CDBs que eu tenho dentro desse aplicativo do Neon, tá? Dentro desse banco. Então vocês vão ver 3 coisas principais que a gente tem que observar dentro de um CDB: é justamente o tempo, a rentabilidade e a liquidez, tá? O que é liquidez? A velocidade que você transforma seu dinheiro de investimento para conta corrente. Então aqui vocês estão vendo que tem uma liquidez diária. Quando a gente vê liquidez diária, significa que a partir do momento que eu solicitar, ele praticamente já vai cair na minha conta corrente de imediato, tá? Então você tem alguns critérios, né? Então todo o CDB ele vai ter critérios para te entregar um pouco mais de rentabilidade. Lembrando que eu falei para vocês, nunca aceitem CDBs com menos de 100% do CDI, tá bom? Então aqui a gente tem todas as opções, ó. Aqui no CDB do C6 Bank, perdão, do Neon, você tem uma opção que, se você indicar amigo, você consegue utilizar esse CDB aqui. Você vai destravar ele, o valor mínimo dele vai ser R$100 e você vai poder ter 160% do CDI. 160% por CDI hoje, vamos só dar uma olhadinha aqui. O CDI hoje ele é 14,78, né? 14,78. Se a gente fizer 160% é 1,6, certo? Então você vai ter uma rentabilidade de 23,64 por ano. Só que esse CDB ele só funciona durante 2 meses. Então se você dividir isso aqui por 12 e multiplicar por 2, você vai ter uma rentabilidade aí de 3,94% em 2 meses. Beleza? Então só para vocês entenderem. Aqui você seleciona tanto o tempo quanto a rentabilidade. Então dentro do Neon você tem aqui liquidez diária. Vocês estão vendo, ó, CDB cofrinho. Ele tem CDI pós-fixado, que é o que eu falei para vocês. Ele acompanha o CDI. E aí você tem a proteção da FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então você consegue fazer esse investimento de 100% a 113% do CDI. Qual que é o critério? Provavelmente esse aqui vai ser um daqueles que ele rende 100% no começo. Dependendo do prazo que você deixar, ele vai acabar rendendo um pouquinho mais. E aqui você vai ter as outras opções. Lembra que eu falo? Sempre quando o tempo é maior, né, a gente tem uma rentabilidade um pouco melhor. Então, ó, reparem nesse aqui, ó, 100% do CDI, CDB, resgate diário. Você pode resgatar a qualquer momento. Porém, se você planejar para um tempo maior, olha só, 109% do CDI para 3 meses, 111 para 6 meses, 114 para 12 meses e 115 para 24 meses. Breno, o que isso significa? Que você só vai poder resgatar depois desse prazo aqui, tá? Você não consegue resgatar antes. Esses aqui são os do Banco Neon, beleza?
Mas aí aqui em cima eles dão um filtro para você, você pode colocar aqui, ó, liquidez diária, tá certo? Então ele já seleciona para você todos que tem liquidez diária para você fazer sua reserva de emergência, e a liquidez diária interessante é que você pode colocar a partir de R$1, beleza? Vamos aqui para o segundo banco. O segundo banco vai ser o PicPay. Então no PicPay eu vou entrar aqui na aba Investimentos, tá? A gente vai reabrir aqui o aplicativo, vai entrar na aba Investimentos. Quando a gente entrar na aba Investimentos, ele vai dar as opções dos investimentos que nós já temos, que é onde eu faço a carteira aberta aqui do YouTube para vocês. E aí a gente vai olhar os outros CDBs, tá? Então aqui é o valor que a gente tem investido lá na nossa carteira do YouTube, tá? A gente vai entrar aqui, ó, produtos, né? Produtos, aqui ó, CDB com liquidez diária, ações internacionais, CDB do PicPay. Então a gente vai estar olhando aqui, ó, vamos olhar primeiro CDB do PicPay, tá? Esse aqui vai ser interessante porque eu já estou mostrando para vocês uma outra coisa que a gente abordou no vídeo. Qual é? De você deixar o seu dinheiro parado durante um determinado prazo de tempo e você ter uma taxa pré-fixada. Então você tem CDB, liquidez diária, pagando melhor do que o Neon, né? Vocês viram aqui, ele exige que você invista um pouquinho mais, porém ele paga um pouco melhor, 102% do CDI, é 0,02% a mais do que o do Neon. Só que olha só que bacana, para quem já tem um patrimônio maior, a pessoa pode fazer um investimento no PicPay de um mês com 130% do CDI, porém ó, o aporte mínimo é R$2.000 e o aporte máximo R$30.000. Tá, então dentro de um mês o seu dinheiro vai render 130% do CDI. 130% do CDI, para você aprender a calcular isso aqui, a gente tem 14,78 vezes 1,30, que a gente está falando de 130% do CDI, então é 100 mais 0,30, 19, dividido por 12, então significa que em um mês o seu dinheiro vai render 1,60%. Então se ele está falando aqui que o aporte máximo é 30.000, se você colocar 30.000 nesse CDB, vezes 1,6%, vezes 0,016. A gente está falando que em um mês os seus 30.000 vão render R$480. Caso fosse aí o ano inteiro nessa condição, você teria então este valor aqui, né? A gente viu lá que é em torno de 19% ao ano, então você teria R$5.700 de rentabilidade, 19% do valor que você aplicou, beleza? Então a gente tem aqui CDB para 3 meses, vamos abrir de novo. A gente tem CDB para 3 meses, pagando 102,25, 6 meses 103, 1 ano 106, 18 meses 106. Aqui eu percebo que no caso os CDBs do Neon, eles estão um pouco melhor. Então esse é o comparativo que eu queria trazer para vocês. Mas a gente tem essas outras opções aqui, ó. Olha só, CDB com rentabilidade pré-fixada. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Você aplicando R$100, deixando seu dinheiro lá 3 meses, você vai render 14,65% ao ano. O que não significa que vai render 14% dentro desses 3 meses, tá? Você vai fazer aquela divisão lá por 12 que eu ensinei para vocês. Aqui a gente tem o prazo de 1 ano. A gente tem o prazo de 18 meses. Reparem que a rentabilidade ela vai melhorando. A gente tem o prazo de 2 anos a 16,73%, 3 anos a 16%, 4 anos a 16,2%, 5 anos a 16,39%, 6 anos a 16,45%, 7 anos a 16,51%. Então, para o PicPay, qual que é a estratégia deles? A estratégia do PicPay é que você deixe o seu dinheiro guardado o mais tempo possível. Então, se você for reparar, os CDBs que são atrelados ao CDI, no Neon eles fazem mais sentido. Agora, os CDBs que tem taxa fixa, pré-fixada, vale mais a pena você investir no PicPay. Reparem que você tem o prazo e você tem uma rentabilidade travada muito maior, né, galera? Então, só um minutinho, eu vou dar uma pausa e eu retorno agora aqui com vocês. Pronto. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Se você pretende fazer um investimento para 5 anos, no qual você quer deixar o seu dinheiro parado, eu vou fazer uma simulação aqui. Então, eu trouxe uma outra situação aqui para vocês, que eu queria até falar para vocês, que é da simulação, né? Então, a gente tem aqui uma calculadora de juros compostos, tá? A primeira simulação que a gente vai fazer é com um aporte de R$30.000, que foi o que a gente viu naquele produto lá, que você deixando determinado 30 dias, né, se eu não me engano, um mês, você tem 130% do CDI proporcional a um mês. Então,
Vamos colocar aqui com a taxa de 16%, que foi o que a gente viu lá no PicPay, né, para o prazo de 6 anos. Então, assim, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem 30 mil a 16%, certo? Durante 6 anos. Então, olha só que interessante, né? Você aportou 30 mil reais e o que você vai ter de rendimento em 6 anos é 43.091. Breno, como você sabe disso? A rentabilidade, ela não é de uma única vez, né? Então, é juros sobre juros. A gente tem a ação dos juros compostos. Então, basicamente, o que você vai ter de rendimento é maior do que o valor que você aportou. E no final desse período, você tem o valor aí de 73 mil reais. É interessante para quem está investindo por 6 anos, com certeza, se você considerar que é um dos investimentos mais seguros que a gente tem, certo? Então, você tem uma taxa pré-fixada, né, de 16% durante 6 anos. Você não pode retirar o dinheiro em 6 anos. Então, assim, se você pretende comprar algum bem daqui a um período de tempo, pode ser interessante. Você não tem tanta pressa de utilizar o dinheiro, não tem a necessidade de usar o dinheiro, você tem uma rentabilidade maior. E o que eu acho mais interessante sempre é o que? O aporte mensal. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, um aporte pequeno de 300 reais por mês. Olha como ele faz a diferença lá no final. Então a gente já saiu aqui de 73 mil para 107 mil reais de acumulado bruto em 6 anos. E olha isso, a gente tem 56 mil reais de rentabilidade, certo? É uma rentabilidade muito boa. E galera, você quer ver a mágica dos investimentos, né? Que é o seguinte: quando a gente fala sobre investimentos, a gente está falando sobre duas coisas. Se você já tiver um montante inicial bom, certo? Então vamos supor, você vendeu um carro, você vendeu uma casa, você quer pegar um dinheiro e você quer investir. Se você já tem um montante, você ganha muito em relação ao tempo. Caso você não tenha, você precisa do tempo ao seu favor. Então vamos supor aí que você está aí na casa dos seus 25, 30 anos, certo? E você pretende fazer um valor para sua aposentadoria, para você estar bem aí na sua aposentadoria. Então reparem, a gente vai tirar aqui, certo? Esse aporte inicial aqui de 30 mil, vai manter a taxa de 16% aqui, a taxa fixa, e 300 reais por mês. E aí o que a gente tem aqui? A gente vai precisar de tempo para que esse dinheiro trabalhe para a gente. Então eu vou colocar aqui o prazo de 26 anos. Então olha só, se você guarda 300 reais por mês a uma taxa de 16% ao ano, né, que vai exigir ali uma gestão mínima da sua carteira, por 26 anos, daqui 26 anos você tem 1 milhão e 100 mil guardados. E olha só a rentabilidade, que impressionante, 1 milhão e 25 mil de rentabilidade. O exemplo que eu quero dar para vocês é o seguinte: quando a gente fala sobre investimentos, né, eu sempre falo isso para alguns alunos que já fizeram aula comigo presencial. Há 20 anos atrás, 1 milhão era muito. Há 10 anos atrás, 1 milhão ainda era muito para muitas pessoas. Hoje, 1 milhão mudaria a vida de muita gente. Daqui 26 anos, 1 milhão ainda vai ser muito, né? E por que eu falo isso? Com toda certeza. Claro que a inflação, ela come o dinheiro com o tempo. Só que eu vou dar um exemplo para vocês. Há 20 anos atrás, um carro 0 km custava aí na casa dos 15 mil até 25 mil reais, certo? Há 20 anos atrás era mais ou menos isso que você pagava num carro popular 0 km. Hoje um carro popular 0 km você paga na casa de 70, ou seja, 3 vezes mais caro do que era há 20 anos atrás. Daqui 20 anos, suponhamos aí que um carro popular de entrada, ele custe aí na casa dos 300 a 350 mil reais, certo? Daqui 26 anos. A gente está falando de um carro popular que provavelmente terá o preço aí próximo dos 350 mil reais. Com 1 milhão e 100 mil na conta, talvez para o dinheiro da época não vai ser muito dinheiro, porém você vai ter a condição de comprar 3 carros populares pelo menos à vista. O que, se a gente trazer para o tempo presente, se você tivesse o dinheiro, a possibilidade de comprar 3 carros populares 0 km à vista, é um dinheiro considerável. Vamos considerar aí que pelo menos 90% da população brasileira hoje não tem essa condição. Então reparem só, isso que a gente está falando é num aporte mínimo de 300 reais por mês durante 26 anos. Daqui 15 anos, 300 reais não vai ser nada. Então assim, talvez 300 reais seja o dinheiro que você faça ali em meio dia de trabalho. Você entendeu? Então assim, a tendência é que você aumente os aportes. Então se a gente fizer uma simulação fixa de você todo mês guardar só 300 reais, daqui 26 anos você vai ter 1 milhão 118 mil reais. Isso é garantido, porque a taxa de 16% é pré-fixada, tá? Então vamos colocar aqui um outro exemplo para quem tem uma condição um pouquinho melhor e ela pode estar guardando pelo menos 500 reais por mês. Então com 500 reais por mês, olha isso, ó, você já vai para quase 2 milhões, ou seja,
Talvez daqui 26 anos você vai ter patrimônio suficiente para comprar 6 carros populares 0 km. Então, assim, não importa o valor que você guarda, o que importa muito é a consistência. Então, se o valor que você guarda é baixo, por que a gente sempre busca a melhor rentabilidade nos nossos investimentos? Porque aí você potencializa esse dinheiro. E como que eu posso dar isso de exemplo? R$ 300 por mês, sem o aporte inicial, durante 26 anos, mas vamos colocar aqui que você consiga uma taxa de 20%, tá? 4% a mais do que você conseguiu na taxa pré-fixada. Você fez uma mescla da sua carteira entre ações e renda fixa e conseguiu 20% ao ano. Olha a diferença. A gente saiu de 1.100.000 guardando R$ 300 por mês durante 26 anos para 2 milhões. E olha só a diferença. Aportando R$ 500 por mês, no outro exemplo, a 16%, a gente teve 2 milhões de rentabilidade. Agora olha R$ 500 por mês aqui. 3.700.000, galera. Então, assim, a taxa e o tempo, elas são correspondentes, digamos assim. Para você criar o seu patrimônio e chegar no seu objetivo, você precisa dar tempo ao tempo. Se você já tem uma quantia inicial grande, já é muito interessante, já é muito bom para você pular essa etapa. Você, para atingir o primeiro milhão, talvez você não precise de um prazo tão longo, porém, se você não tem, também dá para você alcançar com a renda fixa e talvez ali investir numa parte do seu dinheiro nas ações. Para quê? Para que você chegue numa rentabilidade média anual de 16 a 20%. Tá bom? Então vocês viram que é possível. Era isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse exemplo, beleza? Reparem que todos eles têm proteção de FGC, tá? Fundo Garantidor de Crédito, que caso a instituição venha a falir, caso você tenha no máximo 250 mil nessa instituição, por CPF, eles reembolsam você, tá? Então você não toma prejuízo nessa operação. Então basicamente, você tem a garantia de crédito, é uma coisa muito importante. O último banco que eu queria mostrar para vocês é um banco que eu tenho uma conta PJ, tá? E aí nos bancos, para quem tem CNPJ, você consegue também algumas taxas bem interessantes. Então eu vou abrir aqui para vocês o C6 Bank, tá? Então a gente vai entrar aqui na parte de C6 Invest, tá? A gente entrou aqui, eu já tenho até um valor aqui que eu queria mostrar para vocês. Então eu vou entrar aqui, ó, renda fixa, que é a opção de investimentos que a gente está falando, os CDBs. Então para vocês verem, né? Aqui eu tenho um CDB pré-fixado de 4 anos, no qual eu coloquei R$ 150. Então a gente tem aqui a rentabilidade dentro desse prazo de 46,51 de rendimento, tá vendo? Lembrando que esse investimento aqui ele já está há 2 anos e meio mais ou menos aqui investido, né? Então ele me deu 46% de R$ 46 aqui de rentabilidade. Ele já deduz imposto de renda no período, que é 6,97, já vai ser a menor taxa porque é regressivo, tá? Aí eu tenho uma outra aplicação aqui para vocês verem também. Aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui eu coloquei R$ 100, tá? Então, o total investido R$ 100. A gente pegou aqui também um pós-fixado IPCA, que é a inflação. Então, ele paga a inflação mais um pouquinho. E aí a gente tem aqui R$ 19 que renderam, certo? Então, rendeu quase 19% no prazo aí de 2 anos e meio. Rentabilidade bem baixa, tá, galera? Por quê? Porque esse aqui foram só testes, foram dinheiros que eu coloquei aqui, porque eu sabia que no futuro eu ia utilizar para fazer gravações e tudo mais. Eu aportei para ver como ficaria. Então aqui para vocês verem, dentro do C6 você também tem muitas opções. Aí eu quero mostrar os produtos que o C6 Bank tem, porque eu acredito que para quem tem CNPJ, os produtos do C6 Bank eles são bem interessantes, tá? Então a gente vai entrar aqui, ó, vocês têm as opções aqui, ó, CDB, 100% do CDI, 102%, tudo depende do tempo e prazo. Então quando a gente fala sobre investir, ó, a gente vai entrar aqui, ó, renda fixa, e você vai ter todos os CDBs do C6 Bank, tá? Então, ó, 100% do CDI, sempre que é aporte de liquidez diária, você tem 100% do CDI, por isso que eu falei, se for menos do que isso, não aceite, não vale a pena. Então a gente tem aqui, ó, 102%, a gente tem 100%, 102%, vamos dar uma olhadinha aqui nos pré-fixados de tempo maior, tá? Então vamos olhar aqui os pré-fixados de tempo maior, aqui, ó, os pré-fixados começando aqui, ó. 6 meses, 14,3. Muito interessante esse aqui. Ó, aporte bem baixo, R$ 100 o aporte mínimo, tá? Para um ano, 14,55. Vamos ver para 5 anos. Para 5 anos a gente tem só... Na verdade a gente tem até 4 anos, ó, 15,4. A gente tem um outro que ele é híbrido, tá, galera? Então o CDB híbrido, como que ele funciona? Ele vem a taxa da inflação, no caso IPCA, sempre vai ser a taxa da inflação.
mais uma taxa fixa. Aí você soma os dois e você vai ter a rentabilidade que ele vai te pagar. Então, exemplo, se a inflação no ano for 10% e ele está te pagando inflação mais 8,35, significa que o rendimento bruto do seu investimento vai ser 18,35. Então, se você acredita que a inflação pode aumentar, você pode aportar o seu dinheiro nesse tipo de título aqui, né, de CDB, que você vai estar protegido contra a inflação. Você vai ter uma rentabilidade real de 8,35, tá bom, galera? Que é mais do que a poupança, tá bom? Então a gente tem os híbridos, todos os híbridos aqui do CDB do CDB aqui do C6 Bank, tá? Isso aqui já é inaceitável, beleza, galera? Então aqui ó, a gente tem CDB com liquidez diária, aplicação mínima 100 mil, certo? Só que olha isso aqui, ó, 65% do CDI. Então vamos dar uma olhadinha aqui o que são 65% do CDI. CDI hoje 14,78 vezes 0,65. Então olha isso, ó. A rentabilidade anual desse título 9,6. Aí você fala, Breno, mas em um ano vai dar 9.600. Só que lembra que você em um ano tem uma outra taxa lá em cima de 14,3. Então assim, vale mais a pena você deixar o seu dinheiro no CDB de um ano com a rentabilidade pré-fixada de 14,3 ou no liquidez diária que você recebe 9,6 ao ano. Então você tem que fazer esse balanço para você entender o que é o seu dinheiro para que você possa aplicar. Se você vai escolher manter o dinheiro aplicado por mais tempo com uma rentabilidade melhor e você não poder mexer, ou você ter acesso a ele o tempo todo, porém você ter esse problema aí de receber menos do que o ideal. Olha só isso aqui, ó, 50 mil a 15% ao ano, entendeu? Então aqui você tem que deixar preso o seu dinheiro por 2 anos. Só que ainda assim, se você se interessar por esse tipo de título, eu vou estar explicando um pouco mais em outros vídeos o que é letra financeira, beleza? Então, esse aqui, no caso empresarial pré-fixado 2 anos, letra financeira, ele tem os mesmos benefícios, só não tem proteção do FGC, porém ele não paga, você não vai estar pagando imposto de renda. E aí eu vou explicar isso para vocês em outro vídeo. Mas eu trouxe aqui a comparação de 3 bancos para vocês verem. Minha conclusão aqui dos 3 bancos é a seguinte: o Neon, para quem pretende investir num prazo menor, o Neon está pagando o CDI melhor. Então, na minha opinião, dos 3 bancos, o melhor CDI hoje é o do Neon, tá? Aí o CDB com taxa pré-fixada, que é aquela que não muda, galera. Na minha opinião, o melhor é do PicPay. E aí, o CDB para quem tem conta PJ, C6 Bank também tá bem interessante. Lembrando que o PicPay também tem conta PJ com algumas taxas bem interessantes, cashback e tudo mais, tá? Então vale a pena você ficar de olho e você ver o que é melhor pro seu uso, tá bom? Então, se vocês gostaram, peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal e vão acompanhando as demais aulas, porque aqui é só o começo da nossa aula de investimento. A gente ainda vai ensinar muita coisa pra vocês, beleza, galera? E forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.